Então e agora? Perguntam vocês. Agora, nos próximos minutos, estarão connosco a participar na conversa sobre o que acontece quando o controle nos foge. Este tema já tinha sido planeado, mas tivemos uma sugestão de uma seguidora que decidimos incluir. E assim sendo, bem-vindos ao nosso Cake Layers Podcast. Eu sou a Cris e vou estar à conversa com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! Neste episódio de Crises Contornadas. Quem nunca trocou um detalhe num pedido de um cliente? Quem nunca trocou o nome num bolo? Quem nunca se esqueceu de uma encomenda que atira o primeiro cupcake? Ou bolachas que a malta não se importa? Vamos a isso! Então, comecemos por... Quando se esquece de uma encomenda de um cliente, o que acontece? O que fazem e como se resolve? Primeiro tens aquela sensação de pânico, de género... Oh, o drama! Não. Pronto, depois há duas possibilidades, ok. Ainda tens tempo de resolver, não é? Ainda dá tempo de cozer. Se for decorado, ainda dá tempo, não é? De esfriar, de fazer recheio, de pôr aquilo mais ou menos. E enquanto esperas que aquilo esteja no frigorífico a arrefecer, vais fazendo a decoração e tal, e pronto, consegues resolver a coisa. Ou então, eventualmente, imagina que é no próprio dia e que já não dá tempo aí, eu acredito que seja bem mais complicado. Já me aconteceu, pronto, não apontar na agenda, pronto, não, esquecer, não ter aquilo programado. Eu nem digo que seja esquecer, porque eu, pura e simplesmente, para mim, ele já não existia. Estás a ver quando tu, ok, certo, tudo bem, mas depois barreu-se-te da memória que ele já não existia. Pronto. Um anjinho da guarda manda um sinal divino e tu... se calhar vou consultar ali aquele papel onde aponta de vez em quando e vais lá e... Não! Pronto. Mas ainda tinha 24 horas de antecedência. A coisa ainda... Menos mal. Uma noite mal dormida e a coisa acontece. Sim, e a coisa passa. Quando não dá mesmo para resolver, pronto, aí eu acredito que seja uma situação complicada. Como é que a gente vai dizer à pessoa que se esqueceu? Eu por acaso nunca me aconteceu, mas acho que não há bolo. Acho que é daquelas coisas assim que é bom nem lembrar, não é? Nem lembrar, não. Nem dar ideias ao diabo, não Deus pescar. Bate na madeira. Mesmo, é mesmo aquela situação do bate na madeira, porque pronto, às vezes pode ser, não é? Para nós é um bolo, não é? Mas para a pessoa pode representar muita coisa, não é? Acaba por ser o elemento central. Quem diz um bolo diz outro tipo qualquer de complemento, de doce, de sobremesa, seja o que for, não é? Mas sim, o bolo normalmente é peça central de uma mesa, de uma celebração e, olha, se calhar vai ter que ir à pastelaria. Por acaso nunca me aconteceu também. Mas eu tenho uma norma não só para encomendas, mas para tudo em toda a minha vida, que é, se não está na agenda não vai acontecer. Seja para o que for. É para encomendas, é para saídas, é para jantares, é para o que quer que seja. Se não está na agenda não acontece. Pronto, portanto, sim. Basicamente foi o que aconteceu. Não estava na agenda, não ia acontecer. Estava num papel perdido no meio da secretária. Não ia acontecer, não estava na agenda. Pronto, as agendas ajudam nesse sentido, realmente. Mas sim. Pronto, eu efetivamente esquecer-me da encomenda não me aconteceu, mas já me aconteceu trocar o dia da encomenda. Ou seja, Então, vou explicar. Estava eu muito feliz da minha vida, não é? A fazer o bolito e tal, e entretanto não tinha combinado a hora com a cliente, liga à cliente, manda uma mensagem à cliente e diz assim: então combinamos para que hora? Para vir buscar o bolo amanhã. E ficaste com um bolo para ti, portanto. Amanhã. Não é para amanhã, é para depois da manhã. E eu... pois. Pronto. Felizmente, pronto. Depois expliquei ao cliente que naquele caso em particular, pronto, o bolo tinha sido cozido naquele dia. Não fazia grande diferença mantendo o bolo no frigo. Ele ia manter-se nas condições perfeitas para ser consumido no dia seguinte. Não ia haver problema e a coisa acabou por se resolver dessa forma. Mas, pronto, já houve situações em que, por exemplo, que o bolo teria sido cozido
se tivesse sido cozido na véspera, que aí já se tornava um problema um bocadinho mais complicado, pronto, porque efetivamente já eram muitos dias depois para até ser consumido. Ou se o bolo, em vez de ser para o dia seguinte, fosse para 3 ou 4 dias daí para a frente, aí já seria uma situação um bocadinho mais complexa. Mas é uma situação um bocadinho já de testar, minha gente, eu não gostei nada do sentimento, fiquei com aquela peso na consciência de, oh meu Deus, isto não devia estar a acontecer, não é normal eu ter-me enganado no dia da encomenda, mas pronto, aconteceu. É um sufoco. É um sufoco. Já vos assim, aconteceu. o lado positivo, se for muito cedo, ficas com um bolo para ti, para a sobremesa, para as pequenas provarem, enfim, deliciarem-se. Podes ficar para ti para teste também, testar coisas. Mais vale sobrar que faltar. Neste caso, mais vale adiantar do que chegar à hora do cliente e levantar e... Desculpe, que bolo! Sim, não, esse é o drama. Eu nem sei como é que... Pá, eu acho que num caso desse a única coisa que me ocorria a mim dizer é desculpe, mas esqueci-me. Não, mas pode-se dar o caso de ser ao contrário, porque nós podia ter sido o caso de eu ter pensado que o bolo era para o dia, imaginem, sei lá, podia ter pensado que o bolo era para quinta-feira e afinal ser para quarta. Podia-se ter dado o caso de eu ainda estar a fazer o bolo e de repente aparecer para eu vir buscar. Podia-se ter dado ao contrário, não é? Por acaso não foi o que aconteceu, mas podia ter sido o caso. E aí seria um bocadinho mais complicado de gerir, acho eu. Não, olha, afinal ainda estou a fazer o teu bolo. Eu nem sei como é que... não tenho noção. Certamente já deve ter acontecido a alguém, mas como é que se resolve? O que é que tu dizes ao cliente? Nessas situações não há muito a dizer, não é? Eu acho que assim, a verdade é que pronto, esquecemos-nos por 1000 motivos, muitas vezes por estarmos a fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, que é, às vezes a agenda não está ao lado, aponta-se no papelzinho e depois o papelzinho toma chá de sumiço e fica perdido no meio das cenas na secretária e pronto, não passou para a agenda porque naquele momento estavas a fazer outra coisa, não estavas em condições de estar a apontar no sítio correto e a verdade é que no dia-a-dia há fases complicadas e há fases em que a gente não consegue propriamente... Nós temos predisposição para multitarefas, não é? Mas há muitas vezes que... Ou porque a cabeça já está cansada, ou porque estás a fazer uma coisa em que estás concentrada, mas pronto, apontas e aquilo ficou ali... Sim. E por 1001 razões tu não pensas mais naquilo, pronto. Barreu-se-te da memória. Mas pode-se dar o caso de a culpa não ser da agenda. Ser nossa? Ser nossa, porque às vezes está escrito é isso na que estou agenda. a dizer. Não, pode estar escrito na agenda. E as pessoas não vão... Tens que ler a agenda, Patrícia. Não, é que já me aconteceu. Tens que usar a agenda. Não. Concordo. Eu, a minha agenda, concordo porque também já me aconteceu. Sabes o que é que já me aconteceu? Agora que estamos aqui a falar, efetivamente já me aconteceu pensar que 16 era um sábado e 16 era uma quinta. Exatamente. E a cliente de manhã mandou-me uma mensagem a perguntar a que horas podia ir buscar o bolo e eu, que bolo? Tipo, porque para mim 16 era sábado. Pronto, consegui resolver, pronto. Porque deu tempo, não é? Porque, pronto, ela mandou mensagem e eu consegui resolver porque era para o fim da tarde o bolo. Exatamente. Porque na minha cabeça, 16 ou 13 ou 14, já não sei o número exato, pronto, todos 16, mas na minha cabeça, aquele dia era um sábado. Exatamente. Gente, mas como assim vocês conseguem calcular os dias da semana que calha o dia do mês? Mas o que é isso? Não dá! Não, dá. É que a nossa agenda... Não consigo fazer isso! A nossa agenda não é a nossa melhor amiga, pronto. A minha agenda tem dias que passa semanas chateada comigo. Oh meu amor, e a nossa cabeça muitas vezes não é a nossa melhor amiga, porque mete-se na cabeça que aquele dia é um sábado e vem a quem vier. O problema é que ele vem e não é sábado. Ai de quem se atrever a dizer que aquele dia não é sábado, que tu até soltas a leoa cá em ti. Mas a verdade é que a nossa cabeça tem uma forma muito estranha de às vezes nos pregar partidas, e para mim aquele dia era sábado. Que se a cliente tivesse aparecido na hora de levantar o bolo não estaria pronto. Lá está. A cena é que ela mandou a mensagem e eu... pois é. Não é sábado. Pois eu não confio no meu cálculo de dias da semana.
Pois, pá, Não confio. a partir daí também já não confio com tanta clareza, mas que eventualmente, pá, o dia-a-dia é muito complicado. Pronto, eu estou a ver que também tenho que deixar de confiar, não é? Portanto, já estou a perceber que... Pois é, que a gente Patrícia, agora aqui a falar, se calhar... Se tu consegues, tu vai! Tu deixa a gente, se funciona contigo, deixa ir. Não, pronto, visivelmente não tem estado a funcionar como deve ser, não é? Porque se já me aconteceu estas coisitas assim, pronto, se calhar eu tenho que tratar mais a agenda por tu e não por você, como tem acontecido. Concordo com a Patrícia, concordo. Porque olha, vês, e papeizinhos, pronto. É melhor não, porque eles Não, tomam chá de sumiço no meio da confusão e olha... Eu prometo que vou tratar melhor a agenda de 2022, está bem? Sim. Sim, prometo. Pronto. Se precisares de ajuda, diz. Esquece. Então digam-me lá, e esquecerem-se de um determinado detalhe num pedido? Por exemplo, o cliente pediu especificamente que aquele bolo tivesse qualquer apontamento, qualquer... Um topper específico? Um topper específico ou algum objeto específico, alguma coisa específica, e vocês, quando estavam a fazer o bolo, esqueceram-se. Já vos aconteceu? Já. Esqueci-me do número, da idade. Ok. Era suposto ter em chocolate ou em pasta, pronto, era suposto estar, sem serem nas velas. Colocado mesmo como decoração. Sim, fazer parte mesmo Ok. da decoração, estás a ver? Pronto, e já me aconteceu na confusão, naquela coisa de querer acabar, Me esqueceste. pronto, olhei para ele para mim estava pronto, nem pensei mais no assunto, pronto, a cliente não levou a mal, resolveu-se, também tinha nas velas, pronto, é daquelas coisas que foi um mal menor, mas já me aconteceu realmente, é o que eu digo, a nossa cabeça tem muito que se lhe diga. Por acaso isso não me aconteceu ainda, porque tenho o hábito de tomar nota de todos os detalhes do pedido quando vou fazer, e vou sempre rever os detalhes antes de concluir o bolo, mas lá está, não quer dizer que não possa vir a acontecer numa situação. Sim, mas fazes bem, Patrícia, fazes bem em rever, porque efetivamente é uma boa metodologia, ter sempre por perto a nota de encomenda para rever, porque é uma coisa que facilmente, se há um bolo com vários elementos, Sim, se for muito complexo e se tiver especificidades pedidas, uma coisa é tu envisionares e idealizares aqui um bocado. Sim. Pronto, há coisas que se calhar se ficarem de fora ninguém morre. E a cliente nunca vai saber. Agora, se a cliente pediu, é muito chato. Sim. É chato. Por acaso nunca me exigentes. aconteceu. Eu tenho mini clientes muito exigentes. Eu tinha uma, por exemplo, mini clientes muito exigentes. Eu tinha uma mini cliente, por exemplo, quando foi agora a primeira comunhão dela, que ela pediu-me especificamente que o bolo tinha que ter folhas de hóstia, as hóstias, para fazer as folhas de hóstia, tinha que ter a Bíblia e tinha que ter o terço. Eu, sim, senhor. Antes de entregar o bolo, foi hóstia, certo. Terço, check. Bíblia, check. É checklist. A gente vive de checklists hoje em dia, sabes que isto ajuda imenso. Está tudo perfeito. Não podia faltar nada. Mas por isso é que eu comprei um daqueles quadros magnéticos para estar colado do lado no frigorífico, no que está mais próximo. Então eu todos os dias quando chego, aquilo tem os dias da semana e tem uns espaços, uns quadradinhos para a gente pôr o que falta na cozinha e para pôr notas. Eu todos os dias quando chego ao ateliê vou lá e escrevo as tarefas que tenho para fazer. Tipo, cozer massa X, fazer recheio Y, fazer recheio XPTO. E vou riscando. Fazer decoração. Isto. E vou riscando. Exatamente para evitar esse tipo de pequenas falhas que podem melindrar o cliente. Podem causar uma impressão menos positiva, digamos assim. Apesar de não ser nada do outro mundo, às vezes com pequenos detalhes se perde as pessoas, então optei por pôr ali o quadro e disse, não, agora vou andar para aqui e vou rabiscando. A gente depois vai ganhando métodos, metodologias para nos ajudar, porque já a minha cabeça já não dá para tudo. Eu então tenho que arranjar cábulas espalhadas.
A gente não tem que se lembrar tudo de cabeça, quer dizer, que tudo bem, e a gente até já consegue fazer, pronto, com algum treino, a gente lembra-se tudo e mais alguma coisa, aniversários e por aí fora. Mas há detalhes que escapam, e eu acho que as metodologias existem para nos ajudar, portanto, eu sou de processos, gosto muito disso, portanto, sou fã. Eu defendo muito essas checklists, gosto muito. Eu sei que há pessoas que não gostam, nem tudo na vida devia ser uma checklist, concordo muito com isso, mas a nível de trabalho é uma mais-valia. Para mim, pessoalmente. Sim, ajuda muito. Já me aconteceu uma vez esquecer-me de um acento num nome. Quando os nomes são muito estranhos e a gente não sabe, principalmente quando não são portugueses. Exatamente. Não, mas no caso, ele era Félix. E eu escrevi, não pus o acento no E. Né? E ele, quando veio buscar o bolo, disse assim: mas eu não estou, o meu nome não está correto, está aqui o acento. E eu assim: espera, a gente resolve já isso. Um acento é rápido. Resolve já isso. Então vamos logo resolver o problema do acento no E. Então fui buscar mais um bocadinho de pasta e resolvemos o problema do acento no E e ficou resolvido. Portanto, quando é na hora, há certos pormenores que dá para corrigir, não é? Certas coisas, sim. Algum detalhe que possa ser corrigido, algum elemento que possa ser adicionado, resolve-se. Outros que são mais complexos não dá para adicionar ou não dá para retificar. Pronto. Lá vamos nós pedir desculpa outra vez, não é? Realmente. Os bons modos acabam por nos salvar no final do dia. Olha, peço desculpa mais uma vez, mas realmente aconteceu aqui um lapso e então pronto, aconteceu assim. E pronto, tenta-se compensar o cliente de outra forma numa próxima encomenda. Tentar... Logo naquela. Húngaros. Olha, vai levar aqui uns húngarozinhos. Sim, é todo uma maravilha. Extra. Só para compensar. Cá está. Há que mimar os clientes, eles merecem. Se não acontecesse, eu também não fazia o mimo. Até já imaginaram aquelas, vamos falar genericamente, pastelarias? Por exemplo, o Cake Boss, não é? Que aquilo saem bolos a cada segundo, é uma coisa. Agora imaginem que vai lá uma cliente a pedir levantar a sua encomenda e entregam-lhe a encomenda do cliente seguinte ou do cliente que vem depois. Troca de encomendas no momento, ou seja, não quer dizer que o bolo não esteja feito, é só porque trocaram a encomenda. E quanto a bolos, não sei. Mas agora que tu estás a falar nisso, eu lembrei-me de outra. Eu hoje tenho um monte de histórias para contar. Não foi diretamente comigo, atenção, mas deu-se o caso do meu rapaz ir à padaria comprar pão. E chega lá e está mega discussão na padaria, porque nem sequer era por causa de doces. Era um senhor que tinha encomendado uma bola de carne. Sim. Okay? O senhor foi levantar a bola de carne, a funcionária que estava ao balcão vai à cozinha, meu Deus, à parte de fabrico, buscar a bola de carne. Ao que os pasteleiros lhe dizem que a bola de carne já tinha ido para fora. Só que ninguém disse à funcionária que a bola de carne era uma encomenda. E então a bola de carne efetivamente estava na padaria, na montra, cortada. Para servir. Não! Baué! Oh, não! Opa, isso é terrível. Já aconteceu às vezes uma encomenda chegar-me trocada, principalmente com o Uber Eats, é o prato do dia, pronto. Mas desse género. Pronto, o senhor não fez. Senhor, desculpe, pronto. É que depois deu. A culpa é tua, não, a culpa é tua, ninguém me avisou, sim, você que tinhas que me avisar. Estão a ver, não estão? Aquela troca sim. de palavras ali em frente aos clientes todos, e eles todos muito. A culpa é tua, não é tua. E o senhor, deixa lá, ela era para comer, ela ia se partir na mesma, eu levo assim. O cliente nem suportou, coitada. Mas esperem lá, ela já tinha sido vendida alguma fatia? Não, por acaso ela ainda estava partida. Então está tudo mas bem. Estava... Pois, foi o que o senhor disse. Percebes? Ela ainda não tinha vendido. Aquilo foi... Olha, foi questão de minutos, estás a ver? Vieram trazer a bola para a frente de loja. Ninguém disse que aquilo não tinha um papel, não tinha nada, pelos vistos, não é? Papéis, ninguém disse à rapariga. Ninguém informou a rapariga que aquilo era uma encomenda. Ela achou que era para partir, para servir em loja, não é? Mas que senhora assim, deixe lá, ela era para partir, eu levo na mesma, a gente não ia comê-la inteira.
Olha, mas por acaso aqui até podiam dizer: olha, a gente até partiu para si. Olha, fizemos-lhe o favor de Adiantámos partir trabalho. a bola. Já não Epá, dava. ó gente. Já não dava porque entretanto já tinha havido a gritaria do a culpa é tua, a culpa... já não dava para disfarçar o caso, pronto. Agora, realmente trocar assim as encomendas, opá, imagino que seja ainda mais constrangedor, porque afinal de contas aquilo ao menos era mesmo a bola de carne, não é? Se fosse um tabuleiro de croissants, o homem já não ia achar tanta piada, não é? Se eu não tivesse dado a bola de carne a alguém... Pois, aí se calhar era mais difícil. Já não ia achar tanta piada, não é? Até porque qual era a probabilidade de trocar os bolos e eles serem muito semelhantes, não é? Se calhar a probabilidade de teres um tema diferente era maior do que propriamente... Eu gostava de ter assim um volume de trabalho tão elevado ao ponto de ter assim tantos bolos parecidos que desse para trocar. Para confundir, não é? Pois eu também. Este é o chamado happy problem. Exatamente. Este era um happy problem. Seria um happy problem, não é? Pronto, mas por enquanto ainda não é o caso. Pronto, mas está visto que efetivamente acontece. Ou trocam-se encomendas, ou cortam-se as encomendas para servir. Efetivamente acontece. E aqui mais uma vez, ou dás por ela imediatamente no momento da encomenda, não é? Ou então, também não há muito a fazer a não ser pedir desculpa e pedir se não quiser levar eu compreendo. Sempre é não um pouco isso. Exatamente. Afinal de contas, minha culpa, não é? Pronto, Sim, o cliente o erro não é obrigado a aceitar o pedido trocado. Então, e enganarem-se no nome que ia no bolo? Quem nunca? Nunca me aconteceu, mas deve ser dramático. Não. Enganarem-se num nome similar, assim, uma Maria e uma Marta. Era uma Maria, Era uma Maria. Então, o primeiro nome estava certo, o segundo é que não. Era uma Maria. Era uma Maria Eduarda que passou a ser Maria... Não, era uma Maria Constança que passou a ser Maria Eduarda. Ai, mas tens bons remédios, então tiravas o segundo nome, ficava só Não, mas resolveu-se muito bem porque calhou. Há daquelas alturas que nós temos assim um anjinho da guarda que nos passa por cima de nós, vocês sabem. Sei. E como era para ser entregue o bolo, não foi na altura da pandemia, eu mandei uma fotografia à cliente antes de entregar o bolo. Porque era o meu marido que ia entregar o bolo e não eu, porque tinha mais trabalhos. E mandei uma fotografia à cliente e disse, olha, o bolo está lindo, mas a minha filha não se chama Maria Eduarda, chama-se Maria Constança. Não tem problema nenhum. Ele, quando chegar aí, vai estar Maria Constança. Vou já resolver isso. Pronto, acabou por ter que falhei, resolvi efetivamente o problema, mas falhei a hora de entrega combinada, porque depois com o trocar o nome, acabei por ter que atrasar-me um bocadinho. Eram muitas letras. Pronto, aquilo... Ainda por cima o nome estava assim numa conchinha, que aquilo era o fundo do mar, era uma conchinha num nome assim todo bonito e pomposo, não estava assim propriamente fácil de resolver a alteração do nome, não era assim uma coisa assim de caras, mas resolveu-se e ficou tudo bem, mas acabei por atrasar-me depois na hora da entrega do bolo à cliente e depois tive que pedir desculpas efetivamente pelo erro, não só pelo erro do nome e depois por me ter atrasado na entrega, porque efetivamente, pronto, foram duas falhas aqui neste caso, por culpa de uma, mas já me aconteceu. E eu prometi a mim mesma, foi por causa dessas situações que eu comecei a adotar a técnica de verificar os detalhes da encomenda antes, que eu estava a falar anteriormente, porque eu confiei na minha memória, porque não fui verificar os detalhes da encomenda antes de escrever o nome e não tomei nota no papel. E depois quando não fui verificar, pronto, lá está. E a partir daí comecei sempre a escrever tudo no papel e antes de entregar fazer o tal checklist, que é para ver se estava tudo bem. Porque a memória já não é o que era, minha gente. Não, esquece. Não, e há fases em que a pessoa está mais cansada e que efetivamente é muito difícil. Eu sinto muita dificuldade em alturas em que eu, às vezes até se me perguntarem o meu nome, eu até no meu nome tenho dúvidas. Há alturas em que a pessoa está mesmo esgotada. É exaustão, sim. É exaustão. Já acaba por isso é que a gente tem mesmo que adotar metodologias que nos tirem um bocado esse peso dos ombros para também trabalharmos
com alguma segurança, não é? Daquilo que estamos a fazer também para as coisas fluírem melhor e ser mais fácil. Exatamente, sem dúvida. Sim, funciona como bengala, não é? Ajuda sempre. Exatamente. E agora, não falando do exterior, mas do interior de bolos. Já vos aconteceu confundir, por exemplo, as massas e os recheios? Tipo, ou trocar, ou entregar, imagina, são 2 bolos e o branco era para ser chocolate e brigadeiro de coco e o amarelo era para ser baunilha com creme de frutos vermelhos, e vá-se lá saber porquê. Tu cobras os bolos ao contrário e a cliente vai toda contente a partir o bolo e sai tudo ao contrário. Sim, já me aconteceu. Pronto. Já é aconteceu. Daquelas coisas que é muito fácil de acontecer. Sim. No entanto, eu tomei uma decisão eu, quando planeei e fiz a vontade à cliente, eu não considerei o peso da decoração que iria ter, portanto precisava de um pouco mais de estrutura da massa para determinada decoração. Pronto. Sim. Problema. Esqueci-me de dizer isto à cliente. Pois... Pronto, neste caso, não é? Até correu bem, porque até é para a mesma cliente. Quando é para a mesma cliente, opá, é daquelas coisas que... Porque é uma coisa fácil de acontecer, principalmente quando a gente tem mais que uma encomenda. Não é? Imagina, tens 4 bolos para fazer, mais ou menos todos do mesmo tamanho, não é? Imagina que até são todos do mesmo diâmetro. Tu fazes os 4 e tal, estão no frigorífico, fazes a pré-cobertura... E depois eles ficam todos iguais. Se a gente não tem cuidado, não é? Pois lá está. Entra outra vez a nossa memória de peixe de aquário, abre o frigorífico e já não sabe onde é que pôs o quê. É o momento Dory. Há uma coisa que se chama etiquetas. Pois, não é? Lá está, mais uma vez aqui vêm os nossos amigos bengaleiros para a gente, não é? Porque esquece, a gente... É aquele segundo, fechaste as portas, esqueceste de pôr a etiqueta, fechaste a porta, no segundo a seguir que abres já não tens a certeza de qual é qual. Já vais no... Aquilo é quase um truque mágico. É dizer, isto já não está no mesmo sítio. Minha gente, atenção. Aquilo parece que ganhou vida e já arrumou dentro do frigorífico e tu... será? Passou aqui um magia do frigorífico. É uma coisa muito fácil de acontecer. Temos que começar a chamar os nossos frigoríficos caixinhas de Pandora. Sim. Eu acho que sim. E também é uma aflição, não é? Porque tu não podes cortar o bolo. É que quando ficas na dúvida, não é? Não podes cortar o bolo. Não lhe queres estragar a pré-cobertura, porque senão vais ter que fazer outra vez a pré-cobertura. Tipo, ficas naquela... Arrisco? Não arrisco? E agora? Mas vale estragar a pré-cobertura, olha, pronto. Chegas a um ponto que se tiveres mesmo em dúvida tens que raspar, não é? Tens que arranjar ali uma maneira de conseguir identificar. Sim. Mas é do caraças. É muito chato, é. Então já vos imaginaram, já imaginaram quando se enganam no tema, em vez de entregarem um bolo da Frozen, entregam das Tartaruga Ninja? Isso seria uma troca um bocado complicada. Isso seria o maior drama possível imaginário. Nunca me aconteceu, mas já deve ter acontecido a alguém neste mundo. Eu tenho a certeza que deve ser. Se calhar esses 2 temas em particular, provavelmente não, porque são um bocadinho opostos. Um tema até muito fácil da gente confundir é as princesas da Disney. Pelo menos eu acho. Porque normalmente as pessoas dizem, olha, eu queria um bolo das princesas da Disney, pronto, que tivesse esta, aquela outra, mas olha, ela gosta mais desta. Portanto, se esta pudesse estar em evidência, e a gente naquela altura, lá está, tudo bem, sim, coisa. Mas, entretanto, ou porque no meio da conversa falhou aquele apontamentozito, ou porque a gente estava a pensar nas 10 tarefas que tinha para fazer a seguir e nem prestou muita atenção e até acha que era a Ariel e afinal depois não era nada, era a Cinderela, e trocaste-lhe o destaque. Trocaste-lhe o destaque. É um tema que eu acho que facilmente leva a esse tipo de enganos. E no caso dos rapazes, por exemplo, super-heróis ou assim, também é igual. Sim, os heróis da Marvel, por exemplo, também é um tema que facilmente
pode gerar aí alguma confusão. Imagina que eles são muitos heróis, não é? Imagina, sei lá, tu tens que escolher 3 ou 4 e vais logo escolher aquele. Mas ele gosta mesmo é daquele e tu não pões aquele. Exato, é isso. São temas muito fáceis da gente. Sim, os detalhes depois enganar. Apesar de estar dentro do tema, não é bem aquilo que a pessoa queria, não é? Acabámos por falhar ali o elemento principal do bolo, portanto, ok, é quase o tema. Deixar um item assim meio esquecido no meio do nada, às vezes acontece. Não é bem no meio do nada, é no meio das 500 coisas que a gente tem para fazer. Opa, pronto, falhou aquele e aquele é que era o principal. Oh Deus! E às vezes há alterações, por exemplo, já me aconteceu de o bolo ser sei lá, o bolo ser de um tema qualquer, imaginem, borboletas. Depois a seguir já não era borboletas, já tinha que ser com os frutos, que já tinha que ser do tema do mar. E depois a seguir afinal, olha, desculpe, posso alterar, pode ser das princesas. E, não é? Gera-se ali coisa que pode eventualmente também levar à confusão do tema final do bolo, ou seja, sim. O teu cérebro já está programado para aquilo e tu até dizes, sim, sem problema, e depois no dia, ups. Já tinha lá as borboletas. Espetas que o primeiro tema ou com o segundo e pronto. Também acho que é uma coisa bastante fácil de acontecer. Ainda não aconteceu, felizmente. Pronto, desta ainda estou... Bate na madeira, ainda não posso fazer o cheque. Mas eventualmente... Mas eu posso fazer cheque a mais uma. Podes? Posso. Já se enganaram no número do aniversário. Eu aí, lá está, aquela coisa do não me enganei, mas já me esqueci. Eu já me enganei no número. Por acaso foi para a prata da casa, mas já me enganei no número. Sabem quando para é para a prata da casa? Baixo? Para cima. Ai, caralho, isso é que não. Opa! Eles faziam 61 e eu pus 62. Também não foi assim. Mas sabem como é que é? Porque nesses casos a gente não pergunta, a gente vai à confiança, não é? Portanto, e então, pois como é para a prata da casa, vamos à confiança e não perguntamos. E pronto, eles faziam 61 anos, e eles são gêmeos, faziam 61 anos e eu pus 62. E já, pronto, já está assim, já está despachado para o ano que vem, pronto, não há problema. Certo. Então, já me aconteceu de comprar as velas com formato de número, acontece, só que quem fez as velas, o formato daquela vela parecia um outro número que não aquele que eu coloquei. Era suposto ser um 7 e parece um 1. Sim, nem foi um erro meu, foi. Pá, eu olho e aquilo parece 1 em vez de ser um 7. E é assim um bocado chato, mas pronto. Também é desagradável isso. Então, que idade é que faz? Faço, sei lá, 10 em vez de 70, a minha mãe gostou. Para baixo está sempre tudo bem. Para cima, não. Era. Mas pronto, nem é que é desagradável. Pronto, na realidade é só. Este é um daqueles mais chatos do que propriamente um erro, não é? Sim. Pronto, a menos que o cliente implique a dizer a menina trocou-me o número e a gente consegue comprovar com, olha, veja lá, pronto, aqui comparativamente, olha que não, pronto, mas eu para a próxima não escolho estes, pronto, está tudo bem. Peço desculpa, mais uma vez, lá vimos nós. Mas a verdade é que pronto, às vezes acontece, e isso é uma questão de design, nem é um erro nosso. Acontece. Uma má escolha, pronto. E aí sim. Exatamente. Olha, eu consigo fazer outro cheque aqui num tema também que eu acho que também já vos aconteceu, que é ficar um item esquecido. Uhum. Já me aconteceu ter uma encomenda com vários, não é? Com o bolo, com cupcakes, cake pops, e depois tinha alguns docinhos. Tinha sobremesa, cheesecake e tinha cocos. E a caixa dos cocos ficou no ateliê. Certo. E depois ainda por cima era para longe. Não deu para vir buscar? Não. Eu por acaso não. Já me aconteceu. A única vez que me esqueci foi no frigorífico da cliente.
Não foi para a mesa, mas depois a cliente acabou por saborear os cake pops nos dias seguintes com café. Pronto. Mas sim. Também é uma coisa que facilmente, quando a encomenda, quando tem vários itens, eventualmente pode acontecer de ficar esquecido para trás. Eu aí já, pronto, lá está, é tal coisa do aconteceu, adota as medidas corretivas, nem sequer, não é? Porque aí já foi correção, já aconteceu, já não foi prevenção, já foi medida corretiva. Pronto, nestes casos, quando é muita coisa, tudo o que pode estar fora de frio já está na área de entrega, quase. De levantamento. Pronto, já está tudo e contabilizado com, lá está, a nota de encomenda, dizer isto está, aquilo está, aquilo está, aquilo está, aquilo está. Só o que está no frio é que na altura, pronto, olha, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Pronto, com o checklist para evitar, porque quando é muita coisa, facilmente há uma caixinha que vai ficar para trás. Olha, isso não me aconteceu, mas eu já tive que deixar uma caixa de propósito atrás de uma encomenda. Como assim? Para trás. Algo correu mal com a caixa. Caiu. Mas essas já são as situações, oh meu Deus, não dá para trocar nada e a gente quase se desmancha em desculpas porque tem mesmo de ser, mas acho que são aquelas situações completamente irreversíveis. Pronto, aí não há volta a dar. Não. A caixa caiu ao chão, ficou tudo perfeito. Não tinha tempo de refazer outra vez, não tinha tempo eu já estava a pôr as coisas para ir entregar, não havia volta de fazer. Não havia volta. Claro. Portanto, é assim. Lá está. Ficaram sem cake pops. E quando é os cake pops é o menos mal. Sim. É o que mesmo. Temos que confessar que não há. Atenção, que não há cake designer nenhuma que não tenha o pânico do bolo cair. Certo. Concordo com esse statement. Antes de chegar à mesa do cliente, seja a cake designer a deixá-lo cair, seja o cliente por algum infortúnio, ou no transporte, ou coisa, não é? Eu acho que é um pesadelo de qualquer uma de nós. Sim. Não é? Sim, completamente. Pronto, acho que esse é tão o bolo cai, então e agora? Agora é realmente, esse é que é mesmo então e agora? O que é que eu faço? Não há mesmo volta a dar. Isso é que ainda fica pior. Eu ainda faço um check nesta lista. Então. Que é quando vocês recebem uma mensagem de um suposto cliente a perguntar: olha, então está a ver a minha mensagem de há 3 dias atrás, quando na realidade não recebeste nenhuma mensagem de nenhum cliente há 3 dias atrás, de um número o qual estão-te a dizer que mandaram uma mensagem que não é aquele para o qual te mandaram há 3 dias atrás e tu não consegues identificar quem é cliente e nem sequer encomenda. Compreendo a confusão. É verdadeira caça às bruxas. Tu não consegues identificar quem é a pessoa, nem a encomenda, é horrível. Sim, se não vem assinado, não é? Se nada. Não identificam qual é que é a encomenda. O tema, não é? Se não vem com alguma indicação. Isso não me aconteceu, mas já me aconteceu não guardar o número da pessoa que me contactou e depois a pessoa voltar a ligar e eu não estar a reconhecer a pessoa que estava a falar. Sabem que eu agora guardo os números dos clientes com o nome, pelo menos o primeiro nome, e uma característica do bolo que encomendou, do género. Tenho números guardados que é, imaginem, Susana, bolo amarelo, Carla, bolo unicórnio. Topper unicórnio. É uma cena. Eu costumo tirar fotografia na fotografia da pessoa, do contacto, tiro fotografia às notas da encomenda. Às notas da encomenda. ou tenho um número de encomenda, da nota de encomenda, e associo o número também. Mas tenho nomes estranhos na minha lista. Exatamente por causa disso, porque já me aconteceu receber uma mensagem e eu tive que andar a tirar nabos de púcaro, sabem? Olha, então qual é que era a troca? O que é que tinha escolhido antes que quer trocar? Já me aconteceu. É completamente absurdo. É assim uma coisa mesmo... Ai, que confusão.
Muito chato. Por acaso, é assim, particularmente desse género, não me aconteceu, mas já me aconteceu realmente a situação de não gravar o número do telefone e depois a pessoa voltar a ligar e eu precisar ali de 3 ou 4 frases para tentar. Não, mas também uma pessoa mantém a postura, não é? Não vai se descair assim logo à primeira, não é? Tirar nabos do póquer. Exatamente, manter ali um bocadinho o assunto, que é para não dar para parte fraca também, obviamente. Sim, sem dúvida que sim. Então, por exemplo, quando no que diz respeito a quantidades dos complementos, principalmente, já se enganaram nas quantidades? Por exemplo, sei lá, o cliente pediu-vos, sei lá, uma dúzia de bolachas e vocês só fizeram 6, ou uma coisa assim de género? Não. Eu já me enganei para cima. Assim, atenção. Eu também. Já me enganei para cima, acidentalmente não. Não, eu ia dizer intencionalmente e não acidentalmente. Intencionalmente. Pronto, às vezes há coisas que mando mais um, à segurança, mais uma, mais duas. Pronto, para... Fico com aquela coisa do... E se partir? Isso eu também, isso eu faço sempre. Estragar, pronto. Mas para baixo, graças a Deus, não. Pronto. Ainda não. A mim já me aconteceu, por exemplo, a cliente pedir 6 de uma e 6 de outra e eu perceber 12 e fazer 12 de cada. Ok. A mim o que me aconteceu foi... tinha uma caixa, tinha um X número de bolachas, mas aquele X número de bolachas não ficava bonito dentro da caixa porque ficavam soltas. Então eu pus mais umas quantas. Ok. Pronto. Opa, era uma caixa triste, eu não queria dar uma caixa triste. Ok. Não. Então, É justo. Portanto, deixa eu ver se eu percebi. Tu foste pôr mais bolachas só porque a caixa não ficava bonita, é isso? Ficava uma caixa triste. Ok. Era a altura de Natal e eu disse, não vai assim, desculpa lá. Não. E eu por acaso tinha feito a mais e não tinha mais encomendas. Não tinha mais encomendas, eram as últimas. E disse, pronto, olha, em vez de os comer eu, a caixa não vai triste. Vai levar o resto das bolachas. Mas disse ao cliente, olha, pronto, vai com um pouco mais, mas pronto, foi por escolha minha, fico descansado, tal, olha, Feliz Natal e tal. Muito simpático. Muito bem, muito bem. Também parece bem, entretanto, eu não tendo trocado aí o número de bolachas nem de complementos, acho que vou fazer o último cheque desta lista, que é, no meu caso, não conseguir atingir o tom da cor pedida pelo cliente. Isso é comum a todas. Pronto, não conseguir atingir ou trocar as cores. Pronto. No meu caso foi mesmo um verde que não deu em verde. Um verde escuro que não deu bem em verde escuro. Pronto, não era o tom, não era bem aquele tom. Não era. Não chegou lá. Não chegou lá. Note-se que o bolo ficou lindo, está bem? Sim. Pronto, neste caso era para uma cliente habitual que pronto, não levou mal, nem ficou propriamente melindrada com o não ser exatamente igual. Pronto, não é bem exatamente igual, porque exatamente igual a gente avisa sempre que será difícil de conseguir, porque são coisas difíceis de controlar, mas pronto, não era bem aquilo. Sabem quando vocês têm aquela sensação que não é aquilo? Pronto, não era aquilo que vocês queriam ter feito, não era aquilo, mas também já não havia nada a fazer, estava feito. Pronto, mas a cliente foi super compreensiva, foi uma cliente espetacular, sem dúvida. Mas também é outro ponto que eu acho que é muito fácil de descambar. Mas repara, todos nós percepcionamos as cores de forma diferente. Nós vemos, cada pessoa tem a sua forma única de percepcionar uma cor, portanto, se calhar, ok, para nós sim, até poderia efetivamente não ser aquela a cor, mas se calhar a cliente até achou que foi o aproximado mais possível, quer dizer, que ela envisionava ou idealizava para o bolo, quer dizer, às vezes é um pouco subjetivo. Às vezes já é aquela coisa que a gente chama perfeccionismo, não é? Aquela coisa que a gente quer e que nos chega lá e que há que derrei, pronto, mas aquela coisa que só existe na nossa cabeça.
É isso mesmo. Pronto. Ou na cabeça de todas nós. Sim. Vive connosco. Pronto, é o que é. A gente luta por aquilo, mas pronto, olha, faz parte de nós. Enfim. É um bicho que a gente tem que domesticar. Ir domesticando. Sim, é educar o bicho. Vocês chamam-lhe bicho, eu vou chamar também, pronto. Sim. E a quem nos ouve, contem-nos as vossas situações de então e agora? E como as contornaram para que possamos partilhar com todos os que nos ouvem. Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com as cake designers Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, a From Cake with Love, o Bolos e Ideias e o Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos daqui a 2 semanas na quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.